Neste momento eu leio a todos os irmãos um testemunho de Hortolândia, São Paulo. Recebemos a carta da nossa irmã Santina Rocha Rodrigues, datada do dia 31 de dezembro de 2017, assim testemunhando. No ano de 1988, sofri uma queda da escada e caí com a perna esquerda, sobre a perna esquerda. Fui levado ao hospital e no raio-x constou uma torção de 3º grau no tornozelo. Meu pé foi engessado, mas não pude parar de trabalhar. E a perna piorou, ficando preta. Mas, pedindo a bênção do Santo Irmão Aldo, fui medicada no hospital e logo tudo voltou ao normal. Minha mãe foi à sede e o Irmão Aldo lhe disse que eu estava gestante, mas nem mesmo eu sabia. Comecei a sentir alguns sintomas e nos testes de gravidez, realmente, indicou que estava gestante de 3 meses. Aos 9 meses, nasceu o meu filho com 5 quilos e 58 centímetros. Eu havia tomado remédios fortes sem saber que estava gestante. E o médico me diagnosticou, dizendo que meu filhinho nasceu com o coração esfacelado, com as veias arrebentadas, e o desenganou. Meu esposo, então, ligou para a sede, para o Irmão Aldo, e ele disse que já tinha tomado providências em favor do meu menino. Eu confiei nas palavras do Santo Irmão Aldo e fui alimentar meu filhinho. Assim como alimento, dei a ele água ungida. Ele bebeu. Eu pedi ao médico que lhe desse um banho de luz, pois ele estava com a pele escura. O médico concordou e disse-lhe. E eu lhe disse que a Santa Avó Rosa estava tomando conta do meu filho. Para surpresa dos médicos, com 4 dias ele ficou bom e teve alta. Eles diziam que nunca teve um caso de alguém nascer com o coração esfacelado como aquele e em 4 dias ficar bom. Em sonho, presenciei o Santo Irmão Aldo olhando ao meu filhinho no berço,
Com 1 ano e 6 meses, levei o menino para a sede e o irmão Aldo confirmou que ele tinha visitado e curado. Hoje o meu filho é jovem, muito inteligente, participa do coral de nossa igreja e já é um regente. Não tenho palavras para agradecer a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao querido Santo Irmão Aldo, pelo grande milagre que concedeu ao meu filho, Aldenir Marcel Rodrigues. Assina este testemunho Santina Rocha Rodrigues. Residimos em Hortolândia, estado de São Paulo. Portanto, irmãos, depoimento de fé enviado por esta irmã, expressando a sua alegria, o seu contentamento em estar junto com seu filhinho até esta idade e podendo o mesmo já servir a nossa Santa Igreja Apostólica. E a mão poderosa
Nesta igreja santa, minha alma alegre canta, com grande satisfação. Aqui ganhei a vida, a paz na minha lida e a consolação. E a mão poderosa da Santa Vó Rosa, que sempre me conduz no caminho da verdade, com toda felicidade, pois é grande a sua luz. Feliz eu vivo agora, e o sofrimento de outrora eu já nem me lembro mais. Ganhei tudo que perdi, pois aqui eu aprendi a viver sempre em paz. O profeta destes dias, o profeta irmão Aldo, o profeta que nos guia. O profeta destes dias, o profeta irmão Aldo, que nos guarda noite e dia. O profeta irmão Aldo, teu olhar é tão divino, quero sentir a tua luz. O profeta irmão Aldo, teu olhar é tão divino, que ilumina o meu caminho. O profeta tão
está sempre ao meu lado, só o bem sempre me faz. O profeta tão amado, que está sempre ao meu lado, pra me ver sempre em paz. O profeta que me guarda e me livra do perigo, que ilumina o meu caminho. O profeta que me guarda e me livra do perigo, iluminando o meu caminho. Profeta tão querido, servo da Santa Formosa, os profetas estão contigo. Os planos do Consolador, de Jesus o Salvador, são de Deus o Criador. Querido e amado, Estimados irmãos, mais uma vez agradeço a presença, a participação, a sua vinda até a nossa igreja. Como disse no início da reunião, um prazer muito grande poder receber cada um dos irmãos que vieram dos seus lares, dos seus trabalhos, para hoje aqui estarmos e realizarmos esta reunião. Que a bênção do nosso querido irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, impere sempre no seu lar, na sua família, na sua casa, fazendo com que anjos e santos estejam sempre ao seu lado, lhes abençoando, lhes protegendo, lhes dando saúde, sabedoria
e também, irmãos, livrando de todos os perigos e males existentes neste mundo. Neste momento nós vamos meditar na mensagem que consta em nosso boletim, cujo título é Santos Apóstolos de Jesus. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, nós veneramos e amamos profundamente os santos apóstolos de Jesus, que muito lutaram para divulgar a preciosa doutrina do Evangelho de Jesus, recebida através do Divino Mestre, conforme escreveu São Lucas no livro dos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo, São Pedro, São João, São Mateus, São Tiago e São Judas. Disse Deus, disse Jesus, toda autoridade me foi dada pelo meu Pai, tanto no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Os santos apóstolos foram vitoriosos e estão na glória de Deus, ao lado da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, dos santos profetas e de todo o poder celestial, para ajudarem esta Igreja Apostólica e todos os que ajudarem, ou melhor, crerem e confiarem em sua mensagem, conforme nos ensinou o santo profeta Irmão Aldo. Quando esteve entre nós, em diversos boletins, entre eles, ele disse assim: estes santos participam de nossas reuniões e ajudam a guardar todos os que estão crendo na missão profética de nossa Igreja e protege os bons, humildes de coração, para que venham a crer na mensagem apostólica e possam ser felizes e abençoados. São Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, tinha inicialmente o nome de Simão. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus, Simão e André, que é seu irmão, eram pescadores com barcos. Segundo o relato de São Lucas, capítulo 5, no versículo 1 a 11, Simão teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma de suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que queria ouvir. Simão, que estava a lavar redes com Tiago e João, seus sócios, concedeu-lhes lugar na barca, que foi afastada um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com redes em águas mais profundas. Simão disse-lhe que tentara pescar anteriormente, durante toda a noite, mas nada conseguira. Mas, em atenção ao pedido de Jesus, falou-ia. O resultado foi uma pescaria de tal monta que as redes iam rebentando, sendo necessária a ajuda de uma barca de um dos seus outros 2 sócios, que também quase já se afundava de tão pesada que estava com peixes. Jesus encorajou-o a segui-lo, dizendo que então ele se tornaria pescador de homens. O chamado de Jesus àquele pescador veio de forma transformadora na sua vida, começando pelo nome, de que Simão passou a se chamar Pedro, conforme Jesus solicitou, de forma amorosa, que aquele homem tivesse sua vida totalmente voltada ao reino dos céus. Jesus o chamou Cefas, que passado para o grego significa Petros, e para o português pedra. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: para vós, quem eu sou? E São Pedro prontamente respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Também eu lhes digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Assim foi que Jesus, constatando a fé inabalável no coração de São Pedro,
apóstolo de Jesus, lhe garantiu que sobre esta rocha de fé inabalável nasceria a Igreja do Senhor, a Igreja Apostólica Primitiva. Junto com seu irmão André e os outros, Tiago e João Evangelista, São Pedro fez parte dos 12 apóstolos de Jesus. Participou dos mais importantes milagres do Mestre sobre a terra. Foi o primeiro apóstolo a ver Jesus após sua ascensão. Logo após a subida de Jesus em ascensão aos céus, o apóstolo São Pedro realizou um grande milagre na porta do templo de Jerusalém, quando um coxo de nascença, isto é, um paralítico, que esmolava na porta do templo, chamada Formosa, ao ver o apóstolo entrar, lhe chamou e pedindo-lhe uma esmola, mas São Pedro lhe respondeu com muita fé e autoridade: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Levanta-te e anda. No mesmo instante, aquele homem foi restaurado na saúde e pôs-se em pé. E entrou no templo, andando, saltando, completamente curado, louvando a Deus pelo milagre recebido. No dia 29 de junho, segundo a história, foi o dia em que São Pedro foi levado aos céus, vitorioso por ter cumprido sua nobre missão de apóstolo de Jesus Cristo, e recebeu o seu galardão. Nosso santo irmão Aldo nos ensinou a amarmos, venerarmos sempre este servo de Jesus. Em certa ocasião, revelou para a direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro sempre estava ao lado da direção da Igreja Apostólica, dando sua bênção, seu amparo, para que a Igreja efetivamente se tornasse nesta rocha preciosa, que é São Pedro. São Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um dos maiores propagandores do Evangelho de Jesus, autor de 13 epístolas do Novo Testamento, isto é, 13 cartas do Novo Testamento, antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo, vindo de Tarso, sua cidade de origem, e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. Conforme está registrado na doutrina, o jovem Saulo foi convertido no deserto a caminho de Damasco, no qual subitamente cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo então Saulo por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então Saulo diz: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegues? Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Então respondeu Jesus: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que deves fazer. Amando do Senhor, o discípulo Ananias vai de encontro ao Saulo, põe a mão na sua cabeça, e no mesmo instante ele recobra a visão. E dá-se a sua conversão ao cristianismo de forma instantânea. A missão do apóstolo São Paulo foi de grande valor para a Igreja Apostólica primitiva, pois possibilitou Jesus de salvar muitas almas para o reino dos céus. O que caracteriza a obra deste santo de Deus é a mobilidade, pois sempre foi ativo para pregar o evangelho do reino dos céus. Jamais se acomodava muito tempo em um lugar só, cumprindo assim as ordens do Senhor: vá, e vá para longe, é para os pagãos que eu vou te enviar, e para serem as minhas testemunhas até os extremos da terra. Em suas viagens missionárias, levando o evangelho, instaurou a igreja primitiva da Ásia até a Europa, e muitos foram salvos pela sua palavra. São Paulo era um mensageiro corajoso, pois não se impressionava com nenhuma dificuldade, nem perigo, e não havia lugar que não pregasse o nome de Jesus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram a amarmos os santos apóstolos e valorizarmos os seus ministérios. É por isso que relembramos com amor e carinho sobre o amado apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo
fez parte desta Santa Igreja Apostólica, porque muito trabalhou por Jesus Cristo no passado e hoje, junto com a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e aos outros santos, ajuda a proteger e amparar o povo apostólico. São João, evangelista, apóstolo de Jesus, era o mais jovem deles, também era pescador de profissão, consertava as redes de pesca. Junto com seu irmão São Tiago, foi convidado a seguir Jesus em suas peregrinações, logo depois dos apóstolos São Pedro e Santo André. Pela sua fé e perseverança, se tornou o discípulo amado de Jesus. Foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até sua morte. O Evangelho de São João menciona que foi também a São João, que se encontrava ao pé da cruz, ao lado da Virgem Maria Santíssima, que Jesus lhe disse: Filho, eis aí tua mãe. E olhando para Maria Santíssima, disse: Mãe, eis aí o teu filho. São João, São Tiago, São Pedro e Santo André foram os 4 discípulos mais próximos de Jesus. Presenciaram a angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras. São João e São Tiago foram os únicos que receberam Cristo a autorização para sentar à direita e outro à esquerda durante a última ceia. Disse Jesus: do cálice que eu beber, vós bebereis. São João, evangelista, em sua peregrinação, desenvolveu uma intensa evangelização. Dirigiu muitas igrejas, escreveu o Evangelho, as epístolas, 3 cartas com mensagens sobre a vida eterna, a vida da comunhão com Deus através da fé em Cristo Jesus. As heranças deixadas nos escritos de São João demonstram uma personalidade extraordinária. É notório o seu amadurecimento na fé através da sua escrita. Durante o governo de Domiciano, São João Evangelista foi exilado na ilha de Patmos, no mar Egeu, onde escreveu o livro do Apocalipse, ou Revelação, onde narrou suas visões, descreveu mistérios, predizendo as tribulações da igreja e o seu triunfo final. Todo o nosso amor, gratidão e louvor aos santos apóstolos, pelo ministério importante que realizaram aqui na terra, fazendo chegar até nós a Igreja Apostólica, a história da vida preciosa de Jesus, nosso Senhor, seu nascimento, seu evangelho, seu sacrifício e sua gloriosa ressurreição. Então, irmãos, nesta mensagem consta um breve relato a respeito destes 3 apóstolos de nosso Senhor Jesus. O que é mais bonito, irmãos, nós sabemos que nesta Igreja Apostólica, muito embora a história seja importante, o mais importante é que nós vimos 2 santos poderosos vivendo entre nós. Porque da história, irmãos, nós podemos dizer que o mundo inteiro está farto. A fim de conhecimento, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, é o livro mais vendido e doado no mundo todo. Então, de história, podemos dizer, o mundo é farto. Essas histórias, talvez, que nós tomamos conhecimento hoje, o mundo todo saiba. Mas o mais lindo desta história, irmãos, é que nós podemos ter estes santos conosco. Nós podemos viver com eles, porque um dia um profeta disse que eles estavam entre nós. Isso, irmãos, é o diferencial de nossa Igreja Apostólica, que podemos dizer, não vivemos só da história, ainda que seja importante, preserva a memória, preserva, irmãos, a disposição, até mesmo a personalidade. Nós observamos que os 3 tinham personalidades distintas. São Pedro sempre foi o ímpeto, o corajoso, o fiel, o primeiro. Depois São Paulo foi aquele que tinha, inclusive, autorização para entrar em Roma, pregar o Evangelho de Jesus na Ásia e depois ali na Europa, especialmente no sul da Europa, e foi subindo com a pregação apostólica. Inclusive subiu porque tinha autorização, até num dado momento
que ele se encontrava diante das autoridades e as mesmas realizaram um procedimento diferente do que deveriam realizar. No outro dia, ele questionou o próprio governador daquelas terras, dizendo se era assim que tratava um cidadão romano. Foi então quando eles se assustaram, quando ele disse: eu sou cidadão romano, eu sou romano. Então vejam, irmãos, que Jesus, ele prepara, ele vai atrás de pessoas, ele colhe almas que seriam úteis para si. E é assim nos dias de hoje, irmãos. Não pensem os irmãos que nós estamos aqui por acaso, só porque somos mais um apostólico. Às vezes estamos sentados aqui nos bancos, outros cantando, outros regendo, outros cumprindo o ministério de diácono, diaconisa, outro pregando. Não pense que nós fomos chamados simplesmente porque nós somente quisemos. Mas é porque Deus tem uma esperança muito grande em nós. Jesus, a Santa Avó Rosa, nosso querido irmão Aldo, tem uma esperança muito grande em nós, que possamos, irmãos, cumprir um ministério semelhantemente a estes santos, que onde for preciso nos enviar, ela possa nos enviar. Irmãos, é interessante que, se nós pararmos para pensar, quantos apostólicos vivem até mesmo em outros países? Quantos irmãos vivem em outros países, em outras nações, que já estão lá, mas são apostólicos? Quem sabe o que a Santa Avó espera destes irmãos que estão lá? Às vezes hoje é um irmão internauta que só nos ouve, mas quem sabe o Senhor que está aí, a Senhora, será o primeiro apostólico atual destas terras. Para isso é preciso estar pronto, irmãos, é preciso esperarmos isto. E automaticamente trabalharmos também, porque só esperarmos não basta. Existem as duas partes, a parte de Deus e a nossa parte. Deus, irmãos, jamais vai forçar alguém a fazer algo. Ele pode convidar, ele pode pedir, ele pode chamar, mas forçar a fazer algo, isso é impossível. Ele deixou esta terra um ambiente isento, de livre-arbítrio, onde cada um pudesse escolher o que quisesse. Cada um pode escolher o que quer. Eu posso escolher ser um músico, posso escolher ser um corista, posso escolher ser um membro, não importa a minha escolha. Mas Deus nos escolheu primeiro digo em relação aos demais que serão apostólicos, com um objetivo. Ele não nos escolheu por acaso. E observem, irmãos, que às vezes dentro de um próprio lar, dentro de uma casa, um é apostólico e outro não é. Há alguns anos, uns 3 anos, eu falei com um irmão numa congregação próxima aqui. E ele disse assim: irmão, é interessante como é a escolha de Deus e a aceitação nossa para com aquela escolha. E ele me contou um fato muito interessante. Uma tia sua convidou o seu pai, seus familiares para ouvir o programa Hora Milagrosa. E eles ouviram no mesmo dia a mesma mensagem, o mesmo programa, o mesmo pastor pregando, que naquele tempo era o bispo, ele estava fazendo a mensagem, ouviu o mesmo hino. Ele disse: irmão, eu saí daquele programa como se estivesse voando, de tão feliz, de tão alegre que fiquei. Ao conversar com meus irmãos, perguntei: e o que vocês acharam? Um disse para o outro assim: essa é mais uma igreja. E ele disse: até hoje sou apostólico e os meus irmãos não. Então vejam, irmãos, que a escolha de Deus recai sobre alguns, mas a outra parte também tem que existir, que é a nossa parte, irmãos. A nossa parte tem que existir, nós temos que desejar divulgar a igreja. E os irmãos poderão dizer: mas o que eu vou fazer? Irmãos, quem vai decidir o que nós vamos fazer é a Santa Avó e o irmão Aldo. Mas nós temos que estar disponíveis. Vó, eu estou aqui para a senhora, o que a senhora precisa de mim, eu farei. E ela vai direcionando, irmãos. É por isso que às vezes nós vemos um na igreja com tanto trabalho e outro com nenhum. Por quê? Porque um está disponível para ela e o outro não. Os dois são apostólicos. Mas Jesus não disse que de uma semente, mesmo da semente boa, uns dava 30 e outros 100 em relação a frutos? Ele disse sobre isso. Jesus, ele disse: a mesma semente vai cair na terra fértil, porém uma vai dar 30 e outra vai dar 100. Porque a de 100 quis dar 100.
E a de 30 quer dar 30. Se nós ficarmos acomodados, irmãos, imagine esses discípulos de Jesus. Se eles ficassem olhando, mas o sol está escaldante, hoje eu não vou pregar. Mas lá eu sei que tem uma polícia de fronteira muito perigosa e eu não vou para lá. Eu sei que ali o povo é um pouco difícil, um pouco rude, um pouco bruto, eu não vou pregar lá. Mas olha o que Jesus disse para São Paulo especificamente: é para os pagãos que eu vou te mandar. Numa certa ocasião, Jesus estava com alguns pagãos também, e até os homens o criticaram por isso, dizendo assim: se este soubesse com quem andavas, se esse fosse verdadeiramente o Cristo, saberia com quem estava andando. Esses são publicanos, esses são pecadores. E Jesus, ainda que seu ouvido não ouvisse, a sua alma escutou. E ele disse assim: mas é para estes mesmos que eu vim. O médico vem para os doentes. O médico só existe para doente, irmãos. Quando uma pessoa está sã, quando ela procura um médico? Então observem, irmãos, que a igreja, às vezes a gente olha uma cidade e diz: mas essa cidade é muito pecadora, este país é muito pobre, ou este país é muito rico, não vai aceitar a igreja, este país tem de tudo, não vai aceitar uma igreja, digamos assim, irmãos, tão humilde, mas tão poderosa. É exatamente, irmãos, nesses lugares que temos que ir, que temos que pregar, que temos que falar. Não podemos dizer que já está bom o que fazemos, irmãos. Nunca podemos nos acomodar dizendo: já está bom, o trabalho já está muito bom, a igreja está muito grande. Até porque, irmãos, se nós olharmos no sentido material, somos uma igreja pequenininha. Pequenininha. Nós sempre falamos, alguns pastores e nós, todos nós, irmãos, até mesmo membros também falam: nós temos 300 igrejas, estamos na África, estamos na Bolívia, estamos na Argentina, mas, irmãos, isso é tão pouco. É só isso que queremos? Irmãos, temos 203 países, estamos em 4. Na Bolívia, um pedacinho. Na Argentina, um pedacinho. No Brasil, irmãos, nem em 10% dos lugares estamos. É isso que queremos? Irmãos, se nós continuarmos da forma como estamos, vamos avançar 1, 2 países a cada década. Nós temos que querer mais, irmãos. Temos que querer mais. Nós temos que talvez sair, podemos dizer, da zona de conforto que estamos e procurar outras almas. Irmãos, nós temos que assumir: a igreja é minha, esta igreja é minha. Não depender só de outras pessoas. Eu vou esperar este me chamar ou aqueles me chamar. Não, irmãos, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Não, digamos, fazendo as coisas por conta, iniciando uma congregação sem autorização do conselho de nossa igreja. Isso não diz respeito à submissão que temos que ter diante até mesmo de Deus, da Santa Avó Rosa, mas temos que trabalhar. Quem sabe, irmãos, falar da igreja para uma pessoa que nunca ouviu e que está nos observando. Irmãos, porque as oportunidades nós também fazemos. Não pense que o irmão Aldo que vai gerar para nós todas as oportunidades. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscá-las, nós temos que procurá-las. Às vezes tem um irmão ou outro me ouvindo, assistindo a esta reunião de outro país. Quem sabe na sua cidade existe um programa de hora milagrosa, um programa para instalar a hora milagrosa? Procure se informar sobre isto. O que tem feito para divulgar a igreja aí no país onde você está, onde o Senhor, a senhora está? Talvez Jesus os chamou não como, digamos, um apóstolo, até porque na igreja nem existe essa função. Não vamos inovar no sentido agora terão os apóstolos apostólicos. Não, os apóstolos já existem, estão conosco, nós somos servos. Somos pastores, somos pregadores, somos regentes, coristas. Mas, irmãos, quem sabe não seremos um apóstolo, ainda que não de nome, mas pregaremos tal qual um deles. Os irmãos sabem, o bispo de nossa igreja. A missionária, uma certa ocasião, ela revelou, ele recebeu o ministério de apóstolo de Jesus. Precisou de um certo preparo, como ela mesma disse, chegou aos céus, foi galardoado, ficou esperando o tempo, a hora certa de Deus, mas recebeu um galardão tal qual dos santos apóstolos.
Então vejam, irmãos, que nós podemos sim. Esta oportunidade está disponível a todos nós, mas nós precisamos querer. Nós precisamos querer. Quem sabe, irmãos, às vezes há uma pessoa aqui que vai representar a igreja lá na Itália, por exemplo. O que o Senhor tem feito para conseguir isso amanhã? Porque não é amanhã chegar sem o preparo de hoje. Não é o amanhã chegar, irmãos, e bater a nossa porta dizendo, a partir de amanhã você estará lá. Irmãos, há um certo preparo. Deve existir da nossa parte um certo preparo. Temos que estar prontos no sentido material. Espiritual, nosso irmão Aldo já garantiu. Esta igreja apostólica está preparada. No sentido espiritual, estamos prontos. Prontos para quê, irmãos? Para divulgar a mensagem apostólica. Mas e no material? No material ainda falta. E nós não podemos, irmãos, nos conformar com somente o que temos hoje. Será que as pessoas que estão neste mundo não precisam da igreja? Será que as pessoas que estão neste mundo não precisam de nós? Não precisam do nosso esforço, do nosso trabalho, dos nossos hinos tão lindos, irmãos, para ouvir cantar lá na sua cidade? Talvez na língua deles. Olha que lindo, irmãos. Imagina ouvirmos cantar o número 1 em italiano, por exemplo. Que coisa mais linda. Sintonizarmos a hora milagrosa, naquele dia, naquele olhar, naquela rádio, e ouvir o número 1 sendo cantado em italiano. Ouvir o número 1 sendo cantado em inglês. Ouvindo o número 1 sendo cantado, por exemplo, em japonês. Imaginem, irmãos, mas para chegarmos nisso nós temos que trabalhar. Temos que às vezes arregaçar as mangas e trabalhar. Não podemos ficar parados. Nós não podemos nos acomodar, irmãos. E é isso que gostaria, eu digo isso em nome do nosso santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, que cada um dos irmãos pensasse, onde eu posso ir levar a palavra da Santa Avó Rosa? Quem sabe constituir minha família em outro lugar? Às vezes, uma das coisas que, podemos dizer, nos prendia aqui no Brasil, era a presença física do nosso santo irmão Aldo. E às vezes muitas pessoas diziam, eu não deixo, porque também, irmãos, estar ao lado de um profeta é a coisa mais extraordinária que um ser humano pode ter. Poder saber que está pisando no solo que este profeta pisa é algo extraordinário. Hoje, irmãos, saber que podemos representar este profeta em outro lugar também é extraordinário. E quem sabe, irmãos, daqui sairão muitos irmãos para divulgar a fé apostólica em outros lugares, em outras nações, em outros países, pessoas prontas, preparadas, firmes, arraigadas na fé apostólica, dando um exemplo de apostólico lá longe, tão distante, ajudando a igreja a salvar almas. Irmãos, precisamos de todos, precisamos dos irmãos. Estejam prontos, se preparem com a vida, se preparem com a palavra, se preparem com a cabeça, podemos dizer, mentalmente, espiritualmente falando, se prepare para isso. A igreja, nosso Senhor Jesus, o irmão Aldo precisa dos senhores. E muitos jovens que estão aqui, às vezes, numa reunião, podemos observar, estão até conversando. Mas é porque o pastor está falando coisa que eles já sabem. Quando começa a ouvir uma mensagem diferente, uma mensagem nova, param para prestar atenção. Porque a mensagem apostólica já está no coração dos jovens. E isso é muito bom. Isso é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso, porque serão exatamente os jovens de hoje, ou seja, a probabilidade maior está nos jovens de hoje. Quem sabe está aqui o regente, que representará o coral geral da sede nos Estados Unidos, por exemplo. Ou não acreditamos nisso? Com certeza, irmãos, devemos querer isto. E talvez aquele que crê com o poder do irmão Aldo acontece antes mesmo do que nós esperamos. Quem diria, irmãos, que nós teríamos uma igreja, podemos dizer, falando em nome da Santa Avó Rosa e do nosso irmão Aldo em 3 outros países em 4 anos? Não podemos ter outra em outro país rápido? Ou até mesmo neste mesmo país, mas em outro local, que não temos uma reunião, e sair daqui um representante apostólico para lá, deslocado para realizar a reunião, deslocado para realizar aquele trabalho, preparar outros músicos, formar outras pessoas, formar outros coristas, formar outros obreiros?
Irmãos, com certeza estão aqui, no país, eu digo, na igreja, os que serão os representantes no exterior. Irmãos, creiam nisto, mas trabalhem para isso também. Confiem no irmão Aldo, confiem na Santa Avó Rosa, não se apegue às coisas materiais, mas se entregue a Ele de coração, de corpo e alma, que Ele com certeza vai dar sabedoria para cada um dos irmãos fazer o que for preciso. É aqui, irmãos, o final da nossa igreja será o arrebatamento. O final da nossa igreja será a entrega da mesma diante de Deus. Mas se fosse existir um outro povo, quem sabe lá estaria. E fulano de tal foi o representante da igreja apostólica lá em Roma. E fulano de tal foi o representante do coral da igreja lá nos Estados Unidos. E fulano de tal, representante disto, representante daquilo, da igreja apostólica lá em tal lugar. Então, irmãos, façam sua parte. Tenha, irmãos, o seu nome escrito na história. Nosso Senhor Jesus valorizou quem quis ter este nome. Não foram só uma vez, não, irmãos. Mais do que uma vez, nosso Senhor Jesus valorizou as pessoas que quiseram ter os seus nomes escritos na história da igreja. Ele valorizava. Aquela senhora, irmãos, fez algo extraordinário. Quebrou aquele vaso de alabastro com um perfume puríssimo em Jesus. Olha o que ele disse. Os discípulos disseram para ele: mestre, por que ela fez isso? Podia vender isso e dar para os pobres. Ele disse: sempre terá pobre no mundo, mas o que ela fez foi para que o seu nome fosse gravado na história. Olha a palavra de Jesus. Então vejam, irmãos, nós temos que querer, temos que buscar, não vamos nos acomodar, irmãos, querer só um pouquinho no sentido espiritual, vamos trabalhar para ter mais, para buscar mais, para trabalhar mais para a igreja. Amém. Que nosso irmão Aldo e a Santa Avó Rosa dê bastante sabedoria para todos os irmãos, conservando a fé, o amor, a disponibilidade para o trabalho, para sempre querermos mais para a igreja. Amém. Convido os irmãos a ficarem em pé, por gentileza. Nós vamos orar, encerrando nossa reunião. Ó querido e santo irmão Aldo, bendito profeta de Deus, o consideramos como nosso mestre, aquele que nos chamou, irmão Aldo. Irmão Aldo, o que disse aos teus filhos hoje, e o que disse para todos nós, o Senhor fazia. Quantos de nós que estamos aqui o Senhor chamou quando éramos crianças? Você vai ser um pastor, você vai ser um regente, você vai ser um corista. Irmão Aldo, quantos colegas de ministério tenho que foram chamados pelo Senhor? Irmão Aldo, estou fazendo isto e aquilo. E irmão Aldo, o Senhor olhava para nós e dizia: mas você vai ser isto. Irmão Aldo, eu vou para tal lugar. O Senhor dizia: você vai para este outro. Quantos de nós, irmão Aldo, o Senhor chamou? E não chamou por acaso, primaz. Chamou para um objetivo. O Senhor foi como Jesus chamando os discípulos e que depois se tornariam os seus apóstolos. Chamou São Pedro: você será pescador, mas pescador de homens. Saulo, por que me persegues? Vai, encontre aquele homem, Ananias, ele vai te dizer o que precisa. E foi curado e convertido. São João, a mesma coisa. Este é o filho, esta é a mãe. E o Senhor ia unindo, mestre. E hoje o Senhor faz isto conosco. Vai chamando um daqui, outro de lá e vai transformando para ser um pastor, um pregador, um missionário apostólico, no sentido de missão, de cumprir uma missão para a igreja. Querido e santo irmão Aldo, prepare os nossos jovens, os nossos meninos, as nossas meninas de hoje para o futuro e ajude os seus pais, as suas mães, para lhes incentivarem a isto, a serem corajosos, a serem firmes na fé, para no futuro desenvolverem uma igreja muito boa, preparada, unida a esta igreja tão santa, tão boa, como o Senhor mesmo nos disse em uma certa ocasião, uma igreja tão boa. Irmão Aldo bendito, e nós verdadeiramente sabemos disso. A nossa igreja é perfeita, é completa na fé, é completa em alma, em espírito e em poder. Dai-nos sabedoria, irmão Aldo, para irmos onde for preciso, levar o teu nome, a tua palavra. Dai-nos sabedoria, vivacidade, coragem,
altivez. Querido e santo irmão Aldo, nos dê forças para vencer o mundo e levar a tua palavra onde for preciso no mundo. Santo Primaz, abençoe cada um dos teus filhos que estão aqui hoje, especialmente, irmão Aldo, alguns dos teus filhos colocaram seus pedidos nesta caixa de oração. Eu rogo em favor deles. Abençoe as pessoas que estão aqui mencionadas, o seu trabalho, a sua vida, o seu ganha-pão. Abençoe a sua saúde, irmão Aldo. Restaure a saúde de alguns que estão enfermos. Às vezes vão fazer um tratamento, estão preocupados. Às vezes estão perto de fazer uma cirurgia, estão com medo, irmão Aldo. Tire o medo. Faça aquilo de melhor na vida dos seus filhos. Às vezes estão preocupados com o novo estudo ou com o vestibular que vão fazer, porque estamos chegando nesta época. Irmão Aldo, o Senhor sabe de tudo que temos capacidade, do que precisamos. Dai-nos sabedoria e entendimento para encontrarmos o melhor para nós. Abençoe as famílias, os lares, os casais, os filhos, os irmãos, do mais pequenino até o de maior idade que está nesta reunião, nos assistindo, que assistirão em outras oportunidades. Conserve a fé, irmão Aldo. Dai-nos autoridade sobre o pecado para vencê-lo. Santo e querido irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó Rosa, agora te peço, despeça os teus filhos com a paz do Senhor, enviando um anjo, um santo para estar ao lado deles, dando uma boa noite de descanso, um bom regresso e um bom dia amanhã, com a bênção e a graça do Senhor, para estarmos reunidos mais uma vez para a reunião apostólica no dia de amanhã. Assim seja, louvado seja o teu nome para todo sempre. Amém. Paz do Senhor aos irmãos e até amanhã, se Deus permitir.